Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando mais uma vez diretamente da Sala da Química. E hoje a gente vai para a nossa quarta aula referente a uma sequência de 7 aulas de temáticas ambientais que certamente estarão na prova do Enem. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, não esquece de conferir a playlist que está lá no canal com os vídeos das aulas referentes a essas temáticas para a prova do Enem. E o nosso vídeo de hoje, meus queridos, é sobre biodiesel. Vamos falar de um tema atual e que muito provavelmente vai estar na sua prova. Segura aí papel e caneta para anotar os detalhes importantes. Vem comigo! Bom, meus queridos, primeiramente nós precisamos dizer que o biodiesel é um biocombustível, ou seja, é um combustível vindo de origem vegetal e, por ser de origem vegetal, trata-se de um combustível renovável, diferentemente do diesel comum, que é um combustível fóssil, porque ele vem do petróleo, é, portanto, um combustível não renovável. O biodiesel, meus queridos, ele está entrando cada vez mais na matriz energética brasileira pelo fato dele ser muito menos poluente do que o diesel comum. E isso se dá principalmente pela questão dele ser um combustível de origem vegetal. Os combustíveis de origem vegetal não têm enxofre na sua composição, portanto poluem muito menos o meio ambiente. O diesel comum é um combustível fóssil, tem enxofre na sua composição, polui muito mais o meio ambiente. Basicamente, a formação do biodiesel se dá por meio de uma reação chamada transesterificação. Grave esse nome, transesterificação. A transesterificação, ela basicamente consiste numa reação entre um éster e um álcool, e você vai produzir um outro éster e um outro álcool. Então, transesterificação, éster com álcool, você produz um novo éster e um novo álcool diferente dos primeiros. É chamada de transesterificação porque existe uma mudança no éster. O éster original acaba mudando a estrutura dele. Uma das matérias-primas que nós podemos utilizar, meus queridos, para a confecção do biodiesel é óleo. Óleo velho de cozinha, você pode utilizar para a confecção do biodiesel. E, inclusive, meus queridos, tem um vídeo que eu mostro no canal qual é o destino correto que você tem que dar para o óleo de cozinha usado. Dá uma conferida aqui. Basicamente, então, você pode utilizar como matéria-prima do biodiesel óleo de cozinha, óleo de girassol, gordura animal. Qualquer material de natureza lipídica pode ser utilizado na confecção do biodiesel, porque esses materiais de origem natural e lipídica, eles são ésteres de ácidos graxos. Eles têm, portanto, em sua estrutura, uma molécula que a gente denomina de triacilglicerol, que é esse éster que vocês estão vendo aí na imagem. Esse éster, meus queridos, a gente coloca ele para reagir com 3 moléculas de álcool, e nessa reação de transesterificação, a gente vai produzir um novo álcool. Esse novo álcool produzido é o glicerol. Esse glicerol, vale ressaltar que ele é muito utilizado, ele tem uma importância muito grande na indústria de cosméticos e produtos de beleza de um modo geral, que tem como base a glicerina. E os 3 ésteres produzidos nessa reação são as moléculas do biodiesel propriamente dito. Então a gente pode dizer, em síntese, que o biodiesel ele é um éster, ele pertence à função éster, totalmente diferente do petróleo vindo de combustível fóssil, que a sua composição básica é hidrocarboneto. Mas, professor, por que um carro comum não consegue queimar óleo de cozinha? Bom, meus queridos, o óleo de cozinha, pelo fato dele ser um triéster, ou seja, é uma única molécula química que tem 3 ésteres e uma cadeia carbônica muito longa, o motor do veículo não é adaptado ou não conseguiria queimar ou oxidar uma molécula orgânica tão grande. Quando você faz a transesterificação, você pega essa molécula de triacilglicerol, que tem uma cadeia carbônica gigantesca, e quebra ela em 3 partes, ou seja, você cria 3 moléculas de ésteres menores. E essas moléculas menores, o motor do carro consegue queimar perfeitamente. A confecção do biodiesel, ela une o útil ao agradável. Você pegaria aquela matéria orgânica, por exemplo, um óleo de cozinha velho, que você jogaria fora, você pode utilizar para a fabricação de biodiesel. E esse biodiesel
pelo fato de ser um combustível renovável, ele polui bem menos a atmosfera. Podemos dizer então que essa é uma das principais vantagens do biodiesel. Algumas desvantagens que a gente pode relacionar com relação a esse tipo de combustível é que para a fabricação de biodiesel você não teria matéria-prima suficiente. Havendo, portanto, a necessidade, se você for fabricar, um exemplo, biodiesel a partir de óleo de girassol, você precisaria de grandes áreas para fazer o plantio desses vegetais e a partir disso aí fazer a confecção do biodiesel. E essas grandes áreas que seriam usadas para plantar os vegetais para a geração do biodiesel poderiam ser utilizadas para a agricultura. Então isso é um aspecto negativo desse tipo de biocombustível. Vale ressaltar também, meus queridos, só como observação, que na matriz energética brasileira hoje, o biodiesel ele representa 8% do diesel. Então, quando hoje você vai a um posto de gasolina abastecer com diesel, 8% do que você está levando é biodiesel. Isso representa um avanço significativo na emissão ou na redução da emissão de poluentes para a atmosfera. E o governo promete que até 2019 esse percentual deve chegar a 10%. Com relação a outro ponto que é muito comum as pessoas me perguntarem, diesel S10, diesel S50, S500. O que isso significa, professor? Meus queridos, o diesel, lembrem-se que ele é um combustível de origem fóssil. Por ser de origem fóssil, ele tem um teor de enxofre muito elevado. Esse S500, S é o símbolo do enxofre e 500 significa a quantidade de enxofre que existe no diesel em ppm. Então, para quem não sabe ou para quem não domina muito bem ppm, basicamente 500 ppm de enxofre no diesel quer dizer que você tem 500 miligramas de enxofre para cada quilo de diesel. Esse percentual é relativamente alto. Hoje é muito comum você encontrar também nos postos o diesel S50. Tem um teor de enxofre bem menor em relação ao S500 e lembra o que significa mesmo esse S50? S enxofre e 50 significa 50 ppm de enxofre, 50 partes por milhão. E 50 ppm é a mesma coisa que 50 miligramas por quilo, ou seja, existe 50 miligramas de enxofre para cada quilo de diesel. E atualmente, meus queridos, o governo está implantando o diesel S10, que é um dos tipos de diesel que tem o mais baixo teor de enxofre já visto. 10 partes por milhão, 10 miligramas de enxofre para cada quilo de diesel. Isso representa um avanço significativo na questão da emissão de poluentes para a atmosfera e, acima de tudo, é um diesel que melhora o rendimento dos veículos. Vamos dar uma conferida, meus queridos, numa questãozinha da prova do Enem de 2009 relacionada a essa questão de biodiesel e biocombustíveis. Confere aí comigo. Metade do volume de óleo de cozinha consumido anualmente no Brasil, cerca de 2 bilhões de litros, é jogada incorretamente em ralos, pias e bueiros. Estima-se que cada litro de óleo descartado polua milhares de litros de água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem da água, causa entupimentos e, consequentemente, enchentes. Além disso, ao contaminar os mananciais, resulta na mortandade de peixes. A reciclagem do óleo de cozinha, além de necessária, tem mercado na produção de biodiesel. Há uma demanda atual de 1,2 bilhões de litros de biodiesel no Brasil. Se houver o planejamento na coleta, transporte e produção, estima-se que se possa pagar até R$1 por litro de óleo a ser reciclado. De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos problemas. Com o objetivo de contribuir para resolver esses problemas, deve-se, alternativa A, utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis como o etanol. Alternativa B, coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção de biodiesel. Alternativa C, limpar periodicamente os esgotos das cidades para evitar entupimentos e enchentes. Alternativa D, utilizar o óleo como alimento para peixes, uma vez que preserva seu valor nutritivo após o descarte. Ou alternativa E, descartar o óleo diretamente em ralos, pias e bueiros, sem tratamento prévio com agentes dispersantes. E aí, meus queridos, a alternativa correta? Letra B. Muito provavelmente você podia ter ficado em dúvida também na letra A. Utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis como o etanol, mas lembre-se que o etanol ele é um combustível proveniente da cana, não do óleo de cozinha. Lembra que o enunciado da questão falou?
como você resolve esse problema de maneira correta. E a alternativa B diz que nós devemos coletar esse óleo e levar às empresas que fabricam biodiesel. Nada mais correto que isso. E aí, meus queridos, curtiram a nossa quarta aulinha da série Dicas e Aulões para o Enem? Não se esqueça, se esse vídeo foi pertinente para você, se você gostou dessa aula, clica aqui no botãozinho de curtir e se inscreva no canal, ativa as notificações para quando eu mandar a próxima videoaula, você imediatamente ser avisado. Não se esqueçam que nós temos mais 3 aulinhas aí pela frente, referente a essas temáticas ambientais e a prova do Enem. Eu vou ficando por aqui, mas vou te aguardar na próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, pessoal? Forte abraço para vocês. Valeu!